se debatido com tentar tirar do papel dessa letra morta, muitas vezes, que é a lei, né? E nós iniciamos esse ano o apoio matriciamento e saúde trabalhador na pensão básica. Então vai psicólogo, vai fisioterapeuta, vai médico, vai enfermeiro, para encontros, né, no projeto piloto esse ano é mensal, com o médico, para que ele possa suspeitar, investigar e notificar esse agravo, seja qual for, né? Então, desde 2009 a gente tem notificado, não sei se tem visto o Sinan, né? Temos dificuldades muitas, né, na questão da epidemiologia, da nossa relação com o setor de epidemiologia. E quero te dizer que nós não tivemos notícia em Joinville dessa proposta de protocolo e que, por favor, procure, né, se você puder depois a gente conversar mais. Obrigada. Eu tenho duas perguntinhas, mas vou pedir licença só para divulgar um evento do Coletivo Pira, 24 de junho, às 7 horas, no auditório do CFH. A gente está fazendo mesas redondas mensais, né? E a mesa redonda desse mês é Atenção à Saúde Mental de Crianças e Adolescentes em Florianópolis. Em que pé estamos? Tá? Com relação a crianças e adolescentes, eu queria perguntar para os dois ali da escolar, né? O Leandro e a Simone, porque já que a gente está falando de intersetorialidade, de políticas públicas, institucionalmente, o que a gente tem instalado como uma proposta intersetorial é o Programa Saúde na Escola, o PSE. E aí eu queria que vocês falassem um pouco, né, de como vocês entendem esse programa, principalmente aí trazendo para a articulação com a saúde mental, porque o PSE tem 6 eixos, e um dos eixos é a atenção psicossocial, que na prática eu sei como funciona, mas eu queria saber como que os pensadores né, avaliam esse programa e o eixo da saúde mental dentro do PSE especificamente. E, com relação ao que o Roberto coloca, na verdade, é só mais uma palha na fogueira, porque eu acabei de sair de uma gestão de 2 anos do Conselho Municipal de Saúde, e a gente falou, antes a Rejane falava que a assistência social não tem dinheiro para nada, né, que é a política que não tem orçamento definido nem nada. E o Roberto, ouvindo o Roberto falar que não existe nada de saúde do trabalhador, pois, não sei se vocês sabem, mas justamente a área de saúde do trabalhador é a que vem dinheiro fixo, todo mês. 30 mil para a conta da Secretaria de Saúde, 30 mil todo mês, que a cada ano soma-se. Resumindo, tem mais de 1 milhão acumulado na Prefeitura Municipal de Florianópolis, na conta do Sereste, porque o Sereste não executa suas funções. Bem, então eu vou ler os questionamentos da Jaira, porque ela está sem voz. Então, ela propõe 3 questões a partir das reflexões da mesa e dos trabalhos dos 2 dias. O que faremos a partir daqui? E ela, né, coloca, criar um fórum, um comitê para discutir o trabalho de rede de atenção. Ela pede para a gente discutir isso. Psicossocial integral. 2, recorrer aos órgãos de controle social e denunciar as deficiências. E 3, mudar o modelo, como disse a Elis. Então, vou pedir para que já comecem, né, a responder, para que depois nós passemos para as próximos questionamentos. A par de boas experiências que tem no Sereste a nível do país, né, existem, obviamente, boas experiências, mas, obviamente, há experiências que não acontecem. Né, você sabe melhor do que eu, porque eu sou trabalhadora dessa área. E aí tu tem razão, né? Aqui em Santa Catarina está difícil. Né? Não é só aqui. Né? Tem uma dificuldade de nós gerirmos ações, não somente de assistência, né? Porque não seria necessariamente esse o objetivo, mas de estudo, de vigilância, há uma dificuldade concreta e há bastante tempo. Né? Não é só porque não tem psicólogo, realmente não tem uma concepção de trabalho e de articulação com o SUS. A tentativa do protocolo já tem alguns anos. Já fizemos inúmeras reuniões tentando articular a construção do protocolo de saúde mental para o Sereste, financiado com esse recurso aí que fica acumulando e vai comprar carro depois, tá? Porque depois se compra carro, tá? E articule com o SUS, porque o Sereste poderia ter uma grande contribuição de certa maneira, capacitar e instrumentalizar os profissionais da rede SUS,
para atender o trabalhador que vem com a queixa relacionada ao trabalho. Então, seria a grande proposta. Mas, obviamente, precisa que o Sereste pense como rede, pense como integralidade. E eu acho que essa é certamente a dificuldade que você deve saber tanto quanto eu. E como efetivar essas propostas, né? Como efetivar essas saídas? Eu acho que seminários são muito bons, mas eles precisam ser efetivados lá no nosso local de trabalho. Seminários grandes, espaços de mobilização, precisam acontecer como espaços de incomodação. Talvez uma implicação, uma proposta, seja que cada um que está aqui, que veio se incomodando durante esses 2 dias de seminário, possa levar para o seu espaço uma proposta de conversa, uma proposta de mudança, uma proposta de olhar diferente, de justamente efetivar a prática. Eu acho que essa é uma saída, e, obviamente, não esfriar esses movimentos de seminários que estão se efetivando. Eles precisam acontecer em todos os lugares. Mas, para atingir a todos os trabalhadores, para atingir a todos os usuários, para atingir a todos os serviços, cada um que vem aqui, não só ouvir, mas se implicar na resolução de ser diferente, de fazer diferente, de saber diferente, de efetivar uma diferença. Eu acho que os seminários continuam reforçando a nossa incomodação perante algumas coisas, mas se cada um de nós não se implicar com a mudança lá no seu canto, não podemos pensar nessas saídas que eu propus, nesses apontamentos que eu propus. Eu acho que esse talvez seja um bom caminho. Então, o PSE é uma dessas aproximações, tem sido uma das políticas que tenta, me parece, dialogar de forma mais consistente nessa relação educação e saúde com o campo da intersetorialidade. Mas, como todas as ações no âmbito das políticas, há uma refração muito grande entre aquilo que é compreendido e aquilo que é executado. Tá? Eu vou falar humildemente daquilo que eu já acompanhei, que apesar da intenção ser muito interessante e importante, as ações não são necessariamente integradas, né? Ou seja, a intersetorialidade como um campo, né? E aí até falando um pouco da minha experiência, da ideia de interdisciplinariedade, como um campo que se constitui, né? A partir dessa relação que é mais... como um campo à parte, ou seja, a junção dessas duas áreas como um campo específico para atuação, ela não tem acontecido. Por quê? Porque o processo tem sido ou puxado para o campo da educação ou da saúde. Concretamente, uma ação vai acontecer. Onde? Na escola. Como participa a escola? Segurando os alunos para que alguém vá lá aplicar alguma coisa. É quase a ideia de com o perdão da expressão, algo onde tu cerca, prende, porque daí vai alguém lá aplicar alguma coisa. Como é que o professor se apropria disso e como é que o aluno se apropria disso como um processo? Até cidadão, né, de entender a saúde como um direito e também aprender do ponto de vista educativo. Nenhum. Porque o professor não consegue se apropriar porque as ações elas não são pensadas conjuntamente. Então, eu vejo como um grande desafio. É uma proposta muito interessante do ponto de vista da sua possibilidade, mas do ponto de vista da execução ainda há um abismo muito grande na execução mesmo. Eu, particularmente, vejo com esses olhos. A gente não consegue ver uma ação integrada. Então, vai lá o sujeito fazer uma atividade de saúde bucal. O processo não é educativo, ele é aplicativo. E como é que o sujeito se apropria? Não sei se ele se apropria. Então, acho que é um grande desafio ainda para a gente conseguir trabalhar nessa perspectiva intersetorial mesmo. E aí a ideia tem sido pensar a tríade, né? A criança de uma escola que se queixa dela, né? A família e a própria escola. Então, tem sido uma experiência bastante interessante. E aí, agora, a gente, esse ano, recebeu
o pedido do CRAS para que nós pudéssemos fazer uma parceria em função de uma escola que encaminhava muitos alunos com questões de agressividade, TDAH, né? E aí nós fizemos essa parceria, só que no meio do caminho, e até isso foi essa semana que a gente soube, o psicólogo que nos fez essa aproximação, ele foi transferido. Então, fiquei triste, porque era uma pessoa super engajada, e aí me dei conta da rotatividade que há nessas equipes e a dificuldade de você construir uma história. Então, a gente vai começar, assim, né, agora, uma outra reunião com a nova psicóloga que assumiu junto à escola. E aí, eu acho que eu fui meio ingênua, assim, quando cheguei, feliz, né, pelo convite, mas quando fomos até a escola, achava que a escola, de fato, queria uma parceria dentro dessa perspectiva, né? E quando nós fomos apresentar que a ideia era para trabalhar com todos os sujeitos envolvidos, que nós não trabalharíamos com uma lista específica de alunos com problemas, porque a perspectiva era pensar a partir de uma outra lógica, houve uma resistência, né? A escola meio que deixou um pezinho dentro e um pé fora. Mas, num evento que nós fizemos parte, junto com a professora Moisés, ela falou de um tal de TOI, né? Que significa, para ela, um transtorno de otimismo incorrigível. E eu acho que eu sofri disso, ou sofro disso, me dei conta, porque a gente está lá, né, de uma forma persistente, junto com alunos, tentando diálogo com professores da instituição. E aí uma outra questão que se cria é que dentro de uma mesma instituição nós temos áreas, né, que se dialogam, por exemplo, medicina e psicologia, e que trabalham com perspectivas diferentes ao pensar a criança e o estudante com queixa na escola. Um numa perspectiva biologizante e o outro tentando fazer, né, remar contra essa maré. E dentro do próprio curso de psicologia, há profissionais que trabalham com uma perspectiva de avaliação psicológica, que é do enquadramento, que é da contenção, que é de pensar a criança não no seu devir, mas sempre a partir de uma lógica que vai compartimentalizar os comportamentos, e aí isso cria, né, um problema também entre nós. Mas eu acho que a gente tem que estar mais perto aí nesse diálogo com o Pira, e aí vamos pirar junto, né? E respondendo, talvez, a Jaira falou o que fazer, eu acho que a gente tem que fazer isso, que é romper com a teia da aranha que a Elis trouxe para nós. Pode dar um pouco mais de trabalho, porque, afinal de contas, também fomos domesticados dentro de uma sociedade que conteve aí, né, os nossos corpos. Mas eu acho que, quando a gente sonha junto, a gente pode criar algo diferente e ganha força nisso. Boa tarde. Eu queria dividir rapidamente assim, um pouco das minhas angústias e algumas reflexões, porque quando o Roberto traz a questão da saúde do trabalhador, em 2012, eu realizei uma pesquisa na atenção básica de um município aqui no estado de Santa Catarina, para pesquisar a promoção em saúde, né? E aí eu percebi que mais desafiador do que pensar a promoção de saúde da comunidade é pensar a promoção de saúde dos próprios trabalhadores da atenção básica. E quando eu falo promoção de saúde, não numa perspectiva de saúde enquanto oposto de doença, mas saúde como um processo de emancipação humana também, né? E aí eu percebi que existia um processo de medicalização dos próprios sujeitos, que seriam os cuidadores, né? Ouvi algumas ACS falando que quem não tomava uma baguinha ali para aguentar o tranco do trabalho diário. E aí eu fico pensando como que a gente consegue, como que a gente pode lidar, e aí eu divido um pouco a angústia da Jair, assim, o que a gente pode fazer nisso, porque isso é especificamente um processo coletivo, né, de precarização do trabalho, e vem a medicalização como um processo de silenciamento de uma movimentação que deveria ser coletiva, de um coletivo de trabalhadores, né? E aí a gente pensa que promover saúde é um desafio da comunidade, e a gente, enquanto trabalhadores da área da saúde, da área da educação, da área da assistência social, do SUAS, enfim, né? Então, meio que dividindo a angústia, e eu queria ser contaminado um pouco pelo transtorno de otimismo incorrigível, mas isso me angustia muito quando a gente discute esse tipo de coisa, e o Roberto traz alguns dados que
venha, enfim, reforçar um pouco esse desânimo quando a gente pensa em termos de saúde do trabalhador e de processos de discussão, mas não só discussão, de mobilização coletiva, né? Eu acho que a gente vive numa sociedade que está calando isso. Isso me incomoda muito. Boa tarde para vocês. Eu quero parabenizar essa mesa. Achei fantásticas as colocações, né? E o que eu estava pensando aqui, de algum modo, o professor Roberto já antecipou assim, a minha inquietude. Eu sou psicóloga e trabalho na Perícia Médica do Estado de Santa Catarina. Então, o que a professora Simone e o professor Leandro estavam falando me fez pensar no quanto a gente, muitas vezes, se coloca fora, assim, como se a gente não estivesse participando desse processo, né? Quando o professor Leandro falava da escuta dos professores, por exemplo, que é um grupo que eu escuto bastante, eu e as minhas colegas, né? Como a gente pode pensar o trabalho, ou tudo que foi discutido aqui, o que a gente pode fazer pelo usuário, né? Mas o quanto, às vezes, a gente não se escuta enquanto os trabalhadores que estão nesses lugares, né? E daí foi o que o professor falou, né? Se nós somos os profissionais de saúde e que estão adoecendo, né, o que a gente está pensando com relação ao nosso trabalho? Profissionais de saúde, profissionais de educação, né? Às vezes a gente coloca como se a gente não tivesse submetido a tudo isso, assim, né? E o que a gente está escutando, não. Os servidores públicos estaduais que estão chegando na perícia, que estão chegando com esse nível de sofrimento aí, de doença, estão falando dessa lógica que a gente está mantendo, assim, de colocar no sujeito, né? O que as instituições estão fazendo? Como é que a gente está promovendo outros modos de abordagem? Né? Que tipo de intervenção a gente pode fazer e que tipo de cuidado que nós temos conosco, enquanto trabalhadores também de saúde mental, né? Era isso. Eu sou Manuel do CRAS Trindade, mas a minha história de atuação sempre se relacionou à saúde do trabalhador, embora há algum tempo não trabalhe nessa área diretamente, né? Acho que a gente tem que fazer um entendimento um pouco mais ampliado do que está relacionado com essa lama do capital e trabalho. Eu escutei as falas e desde um aspecto mais da produção de instituições para a produção de corpos e docilidade relacionados ao mundo do trabalho, uma das funções, principalmente do lugar que eu estou dentro de um CRAS, é a problematização do mundo do trabalho. A gente recebe várias pessoas que estão afastadas do trabalho e que têm um processo de assediamento dentro da garantia de seus direitos, né? E muito da função não é dizer o que fazer, mas dar suporte para poder fazer, né? Então, lembrei de algumas coisas, Roberto, principalmente no que tu expõe, né? Em 99, eu fiz parte da política de saúde do trabalhador do governo Olívio Dutra, e a gente desenvolveu um sistema de informações de saúde do trabalhador, que tinha um dispositivo mais interessante que o próprio sistema, o chamado a ficha de notificação de suspeita, né? Ela era um instrumento que perpassava várias políticas e que não precisaria ser necessariamente um profissional da saúde para informar esta suspeita, né? Então, transpassava educação, lideranças comunitárias e tentava configurar desta forma, que o trabalho não é algo, e principalmente a saúde, é algo que se delega a alguém, né? Que tem que se fazer um movimento inverso, um movimento pela base, em que as pessoas consigam superar um pouco do que o Foucault descreve na questão da crítica da razão política, né? Do poder pastoral, daquelas duas tecnologias que se vêm há muito tempo, da confissão do exame de consciência como incutição de culpa e paralisação de qualquer iniciativa dessa ordem, né? A gente vive, por exemplo, relações perversas de trabalho, né, que atingem tanto os trabalhadores como aqueles que a gente escuta, né? Eu diria que a universidade tem uma função interessante de problematização, né?
E dentro dessa função que também nós ocupamos, não está de, prescrever o que deve ser feito, mas efetivamente se ocupar dessa atitude de problematização do cotidiano e das relações e do que ela efetivamente gera. Então, dentro desse desenho de mecanismos, eles vão ser sempre suficientes, né? Mas em que medida isso incorpora em ações micropolíticas que visam permear o cotidiano da inquietação com relação a isso. Bem-vindos ao capitalismo. A gente mói gente, né? Então, para não virar óleo na máquina do Estado, tem uma série de ações que a gente tem que ter uma certa paciência histórica ou impaciência histórica para não se oferecer de bandeja, né, dentro desses processos perversos de controle e efetivamente exercício de poder direto. Né? Essa grande temática do assédio moral é só um novo nome que existia desde a história do capitalismo. Né? A gente está nomeando isso agora dessa forma, mas isso sempre foi o que aconteceu. E também com relação à Previdência Social, existe um dispositivo chamado as ações de reinverso. Né? Ou seja, empresas que colocam em risco o direito fundamental de saúde dos seus trabalhadores têm uma responsabilidade com relação a isso. E o INSS é omisso com relação a isso, tanto do ponto de vista de responsabilidade, como de retorno do cofre público desse dinheiro que é de todo mundo. Então, essas estratégias que dizem respeito a um e todos, né, que é o omnis et singulate da criticação política, é o normal. Né? Então, qual é a responsabilidade de cada um e de todos com relação a esse suporte dessas ações, né? Que não é de delegar ao outro. Lembro, só para finalizar, o modelo operário italiano, que é não delegar. Só que, para se constituir isso em termos de pensamento político, numa prática micropolítica, gente também sofre com isso. A Ana Lopes, e a gente finaliza as inscrições, haja visto o adiantado da hora. É interessante que eu entendi que essa mesa, quando discute patologização da vida, medicalização, a sociedade da norma, o mundo do trabalho, de fato queria um pouco isso mesmo, né? Assim, inclusive eu fico olhando agora e pensando, né? São pessoas do mundo acadêmico, né? Que vêm para cá colocar conceitos, dados, enfim, e que na ideia de um seminário, né? Parece que isso faz pensar assim a importância de essa semeadura, né, dessa última mesa que caiu no mundo acadêmico, talvez juntar alguns avanços que a gente tem do ponto de vista de uma sociedade um pouco mais democrática, né, na linha da Chauí, que diz que a gente tem democracias e quem sabe a nossa ainda não chegou em pontos mais altos do que poderia estar. Lembrando que o Amarante falava hoje de manhã aqui que a gente tem uma sociedade avançada do ponto de vista democrático, enfim. Então, parece que vocês colocam conceitos bastante importantes, convida a academia a vir se aproximar, quem sabe, de outras instituições, quem sabe sindicatos e o próprio conselho, para, acho que na linha do que o colega falava lá atrás, né, para que essas coisas possam ser mais problematizadas, para além desse espaço aqui, confortável, enfim, da Alesc, né? Eu acho que vocês colocam pontos importantes aí nas discussões, que eu acho que a gente precisa levar essas discussões para fora daqui, né? São dados interessantes, são conceitos importantes, enfim, que acho que, por exemplo, quando a Simone coloca dos dados do... Eu sei, porque eu trabalho com a Simone, sei que lá o NEAC tem dados muito importantes que não precisariam ficar apenas na universidade. Eu acho que esses dados que o Roberto coloca também precisam sair daqui para, na linha do que eles colocam, ser bem problematizados para fora daqui. Quem sabe a gente fazer alguns enfrentamentos ao que o Leandro refletiu logo ao início da fala dele. Eu não sei se eu tenho respostas, não. Eu acho que foram mais comentários, né? Eu acho que as experiências das pessoas estão sinalizando, pelo menos do meu ponto de vista, não sei se eu tenho o TOI, né, Simone, mas o fato de eu ter, há bastante tempo, obviamente, tentado sinalizar essa relação da saúde com o trabalho, e eu acho que negligenciado o que a Rafaela falou, né, acho que a gente não sabe identificar a relação saúde-trabalho nem de quem a gente atende, muito menos das pessoas que trabalham com a gente. Então, eu continuo na mesma toada e acho que as universidades têm feito um esforço hercúleo para dar conta de dados desorganizados, né, para tentar esclarecer o fluxo das coisas. Eu acho que, para além da discussão teórica,
que obviamente é importante, nós precisamos, no plano operacional, né, entender o fluxo das coisas. Como as pessoas trabalham, como os agentes de saúde trabalham, que dificuldades enfrentam, se sabem identificar essas relações no cotidiano de trabalho. Eu acho que a gente precisa, obviamente, colocar isso num plano mais operacional. Eu acho que, eu vou fazer uma fala geral, que eu acho que talvez responda à fala da Ínia, da Rafaela e do Antônio, e ao final da Ana. Talvez um caminho, iniciando pela Ínia, talvez um caminho que a gente possa estar construindo como saída, de novo, a partir do que eu falei, mas afinando um pouco mais, pensar nossa saúde também. Acho que as práticas precisam acontecer a partir de nós. Quando eu falo proponho políticas de resistência, de transgressão e práticas de liberdade, eu proponho como saberes e práticas nossos, mas também que a gente possa ser promotor disso lá no sujeito que a gente atende. Quando a gente propõe isso lá no sujeito que a gente atende, eu entendo que eu me incluo nessa. Afinal de contas, eu tenho resistido, eu tenho transgredido a muitas coisas e eu tenho, talvez, efetivado práticas de liberdade. Tenho tentado, pelo menos, lá no meu espaço, lá no meu canto, com pequenas micropolíticas, como o Antônio me ajuda a pensar e afina um pouco mais coisas que talvez eu não tratei aqui porque o tempo não deu conta. Obviamente que isso faz a gente sofrer, porque nós todos somos gente. Não tem como eu pensar só o outro se eu não me incluir também nesse processo de estar aqui pensando e me incomodando com isso. O que eu tenho propondo, o que eu venho propondo, talvez lá no meu canto, como uma prática que eu divido com vocês. Acho que a gente precisa pensar lá no nosso canto, já articulação, de um saber acadêmico, de um fazer acadêmico com a realidade. Terceira fase do curso de psicologia. Terceira fase do curso de psicologia. Aula de psicologia social. Problematizo na seguinte situação, de que, no meio do semestre, eu organizo a seguinte questão, ou seja, a história de como a psicologia social vem sendo organizada, a segunda parte da disciplina, conceitos de como isso vem sendo feito, articulando com vídeos para pensar um pouco mais a realidade e propostas de intervenção. Como pensar propostas de intervenção se não levar os sujeitos, aqueles sujeitinhos, aqueles alunos de psicologia lá para a prática? Problematizando a partir do quê? Observação participante. Não é uma observação participante efetiva, mas é um exercício. Ou seja, um exercício de ir lá e ouvir e escutar aquele sujeito em todos os lugares. Lugares que eles escolhem, não lugares pré-determinados. Desde do transexual, desde do professor, do espaço da escola, desde todas as pessoas que estão lá na comunidade, que eu me esbarro dos meus vizinhos, desde do espaço da faculdade, do espaço do núcleo de práticas em psicologia, dos alunos que estão chegando, da interação entre eles, dos espaços lá do PSF, dos espaços do CRAS, do CRES, que eles identificam, que eles problematizam, que eles vão lá ouvir os sujeitos, escutar os sujeitos e promover um acolhimento, uma escuta, uma abertura. Ou seja, quando eu efetivo isso, o que eu estou, quando eles me trazem, ao final de cada aula, uma possibilidade de pensar isso efetivamente, ou seja, a gente, de novo, reflete ao que a gente viu lá na primeira e na segunda parte da disciplina. A gente problematiza e historiciza. Ou seja, de que